que você faria se descobrisse que a voz que sussurra em seus ouvidos à noite não é apenas fruto da sua imaginação? Esta história que você está prestes a conhecer aconteceu em uma pequena cidade do interior brasileiro, onde uma criança começou a ouvir vozes vindas de um quartinho abandonado. As autoridades tentaram classificar o caso como um simples transtorno psicológico, mas os médicos nunca conseguiram explicar as evidências sobrenaturais encontradas depois. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos reais que talvez você deseje nunca ter conhecido. A casa ficava na extremidade de uma rua sem saída, no bairro mais afastado de uma cidade pequena do interior paulista. Uma construção antiga, com paredes manchadas pela umidade e um quintal invadido pelo mato alto. A propriedade havia permanecido vazia por quase uma década, desde que o último morador desapareceu em circunstâncias misteriosas que os moradores locais evitavam comentar. Foi para esta casa que Carolina mudou-se com seu filho Lucas, um menino de 12 anos com olhos demasiado sérios para sua idade. A mudança repentina não havia sido explicada ao garoto, apenas que precisavam recomeçar longe da cidade grande. Longe de perguntas, longe de lembranças. Na primeira noite, enquanto desempacotavam as caixas na sala iluminada precariamente por uma única lâmpada, Lucas encontrou algo que não pertencia àquele lugar. Uma caixinha de música antiga, com entalhes desgastados e uma pequena bailarina quebrada no topo. A caixa parecia estar esperando por ele, como se houvesse sido colocada propositalmente entre seus pertences. Isso não é seu, filho? Carolina perguntou, estranhando o objeto. Não me lembro de ter empacotado nenhuma caixinha de música. Lucas examinou o objeto com fascinação e um inexplicável calafrio percorreu sua coluna. Não, mãe. Nunca vi isso antes. Deve ter sido deixada pelos antigos moradores, respondeu Carolina, estendendo a mão para tomar o objeto. Melhor jogar fora, está toda quebrada. Mas quando seus dedos tocaram a superfície envelhecida da caixinha, ela sentiu uma dor aguda, como se algo tivesse perfurado sua pele. Uma gota de sangue brotou do seu dedo indicador. Ai, tem alguma coisa afiada nela. A caixinha caiu no assoalho e, estranhamente, não se danificou mais. A melodia, que havia parado quando Carolina se feriu, recomeçou sozinha, mais lenta e distorcida, como se as engrenagens internas estivessem se movendo contra a vontade. Foi naquele momento preciso que o telefone celular de Carolina tocou, fazendo mãe e filho sobressaltarem. O número na tela não mostrava a identificação. Alô? Atendeu Carolina, afastando-se de Lucas e caminhando para o corredor. Já vou. Tenha um pouco de paciência. Vou terminar isso antes de sair. Lucas observou a mãe com desconfiança. Algo em sua voz havia mudado. Uma tensão. Uma urgência. Mãe? Com quem está falando? Perguntou o menino, aparecendo na porta. Ninguém, filho. Só uma questão de trabalho, respondeu ela, desligando rapidamente e guardando o telefone, como se estivesse escondendo algo. Naquela noite, depois que Carolina finalmente o colocou para dormir, Lucas permaneceu acordado, ouvindo os sons estranhos daquela casa desconhecida. As paredes pareciam respirar. O vento que passava pelas frestas das janelas mal vedadas formava um lamento contínuo. Mas havia outro som, mais perturbador ainda. A melodia da caixinha de música, vinda de algum lugar dentro da casa, mesmo que o objeto tivesse sido guardado por sua mãe em alguma gaveta distante. Foi quando Lucas ouviu pela primeira vez um sussurro quase inaudível misturado à melodia distorcida. Lucas, você me escuta? O menino sentou-se na cama, coração disparado. Havia alguém na casa além dele e sua mãe? Ou seria apenas o vento brincando com sua imaginação? Lucas, preciso falar com você. Desta vez, não restava dúvida. A voz era real, uma voz masculina, rouca, como se não fosse usada há muito tempo, e vinha de um lugar específico, o pequeno quartinho de despejo no final do corredor. Uma porta que Carolina havia proibido expressamente que ele abrisse.
O garoto encolheu-se sob as cobertas, tentando ignorar o chamado. Mas a voz insistia, cada vez mais audível, cada vez mais próxima, como se estivesse se arrastando pelo corredor em sua direção. Lucas, você precisa saber a verdade. O que você faria se, como Lucas, começasse a ouvir vozes chamando seu nome na primeira noite, em uma casa desconhecida? O pior ainda estava por vir, pois aquela voz conhecia segredos que ninguém mais poderia saber. 3 dias se passaram desde a chegada à casa nova, e Lucas percebeu mudanças preocupantes no comportamento de sua mãe. Carolina passava horas ao telefone, sempre afastando-se quando ele se aproximava. Às vezes, sorria ao falar com seu interlocutor, misterioso. Outras vezes discutia em voz baixa como se temesse ser ouvida. O menino começou a suspeitar que ela escondia algo terrível. "Posso ligar para o papai?" perguntou Lucas durante o café da manhã, observando atentamente a reação da mãe. Carolina congelou por um momento, o rosto empalidecendo antes de forçar um sorriso. "Seu pai está em missão, filho. Você sabe que não podemos contatá-lo quando está trabalhando na Polícia Federal." Mas havia algo no olhar dela. Um tremor involuntário no canto dos lábios. Lucas conhecia bem aquela expressão. Era a mesma que ela usava quando mentia. Naquela tarde, enquanto Carolina saía para resolver alguns assuntos, Lucas aproveitou para explorar a casa. Sem a vigilância constante da mãe, ele finalmente poderia investigar o quartinho de despejo, de onde a voz misteriosa continuava a chamá-lo todas as noites. A porta estava trancada, mas o menino descobriu que uma das janelas ao lado estava apenas encostada. Com algum esforço, conseguiu abri-la o suficiente para escorregar para dentro do cômodo escuro e abafado. O quartinho era pequeno, com paredes manchadas de umidade e um cheiro de mofo que pinicava suas narinas. Não havia móveis, apenas algumas, caixas velhas empilhadas em um canto e um espelho parcialmente coberto por um lençol empoeirado. Foi então que Lucas notou algo estranho nas paredes. Ao se aproximar, viu que não eram manchas de umidade, mas desenhos. Símbolos estranhos feitos, com algum tipo de tinta escura que parecia ainda fresca em alguns pontos. E no centro da parede principal, uma frase escrita em letras irregulares: "Ele sabe que você mente." Lucas sentiu um arrepio percorrer seu corpo quando a familiar melodia da caixinha de música começou a tocar, mesmo que o objeto não estivesse presente no quartinho. E então, ali no canto mais escuro, ele viu uma sombra se movendo. "Quem está aí?" perguntou, a voz embargada pelo medo. "Finalmente você veio, Lucas." A sombra ganhou forma, ainda indefinida, mas inegavelmente humana, e quando a luz fraca que entrava pela janela a iluminou parcialmente, Lucas viu algo que fez seu sangue gelar. A figura usava um uniforme da Polícia Federal, igual ao que seu pai costumava usar. "Pai?" sussurrou Lucas, incrédulo. A figura deu um passo à frente, e mesmo na penumbra, Lucas pôde ver que não era exatamente seu pai. Havia algo errado com o rosto. Estava distorcido, como uma fotografia molhada e ressecada. Mas a voz era idêntica. "Seu pai não pode estar aqui, Lucas. Sua mãe garantiu isso." "O que você quer dizer? Cadê o meu pai?" "Ela mentiu para você. Ela sempre mentiu." Lucas sentiu as lágrimas ardendo em seus olhos. "Onde está o meu pai?" A figura apontou para baixo, para o chão de madeira gasta do quartinho. "Mais perto do que você imagina." "Lucas, onde você está?" A voz de Carolina ecoou pela casa, interrompendo aquele momento terrível. A figura recuou para as sombras, desaparecendo gradualmente. "Ela vai mentir de novo. Está mentindo desde o início. Volte aqui quando estiver sozinho. Vou mostrar a verdade." Lucas saiu do quartinho apressadamente pela janela, fechando-a atrás de si. Quando encontrou a mãe na sala, ela parecia nervosa, desconfiada. "Onde você estava?" "Já disse para não ficar explorando a casa sozinho." "Só estava no quintal, mãe," mentiu Lucas, percebendo com um calafrio que agora ele também estava mentindo. Naquela noite, Carolina recebeu uma entrega. Um pacote que ela guardou cuidadosamente em seu quarto. Lucas, consumido pela curiosidade, espiou pela fresta da porta
e viu algo que o confundiu ainda mais. Uma camisa masculina, grande demais para ser sua, dobrada sobre a cama da mãe. Ao voltar para seu quarto, o menino ligou o tablet e acessou uma série que havia começado a assistir. Alguns dias antes, Meu Herói. Na tela, uma cena perturbadora se desenrolava. Um homem descobria que sua esposa havia planejado sua morte para ficar com o amante. O diálogo entre os personagens ressoou em sua mente. Você fez isso de novo. Quantas vezes preciso dizer para não ligar assim? Meu marido está morrendo, não morto ainda. Pelo menos deixe-o morrer, pelo amor de Deus. E pare de vir aqui perto da minha casa. Tudo bem. Sei o quanto você sente minha falta. Logo seu marido vai morrer, e todo o dinheiro do seguro será nosso. Depois, poderemos ficar juntos. As palavras do personagem faziam um eco terrível com sua própria situação. E se sua mãe também estivesse planejando algo terrível? A melodia familiar começou novamente, desta vez mais próxima. Lucas olhou para a porta de seu quarto e viu a maçaneta girando lentamente. Lucas, preciso te mostrar algo. Assim como Lucas, você já sentiu aquela sensação de que alguém mente para você, escondendo uma verdade terrível? O pior ainda estava por vir. E para descobrir o que estava realmente acontecendo naquela casa, Lucas precisaria enfrentar seus medos mais profundos. Assim como o protagonista buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora, no Arquivo Sombrio, e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho em casa? Na manhã seguinte, Lucas acordou sobressaltado. Havia adormecido com o tablet ainda ligado. A série Meu Herói, pausada em uma cena perturbadora. Esfregou os olhos, tentando separar o pesadelo da realidade, quando ouviu a voz de sua mãe vinda da cozinha. Ela ria de um jeito que ele não ouvia há muito tempo. Pé ante pé, o menino se aproximou para escutar. Você também, hein? Começando logo cedo? Dizia Carolina ao telefone, sorrindo de um jeito que Lucas nunca havia visto antes. Sim, vejo à noite. Não, ele ainda está dormindo. É seguro falar. Não, ele não vai desconfiar de nada. Posso lidar com ele. O coração de Lucas acelerou. As palavras eram quase idênticas às da personagem da série, a mulher que planejava a morte do marido com seu amante. Será que sua mãe também? À noite vou levar algo para você, continuou Carolina baixando a voz. Não vou contar agora, é surpresa. Lucas recuou aterrorizado, tropeçando em um vaso que caiu com estrondo. Lucas, quando você acordou? Perguntou Carolina, desligando rapidamente o telefone. Agora mesmo, mentiu ele com a voz trêmula. Aquele dia se arrastou como uma eternidade. Lucas observava cada movimento de sua mãe, cada olhar, cada palavra. À noite, ela anunciou que precisava sair. Estou indo, Lucas. Não se preocupe. Volto logo. Onde você vai? Tenho uns assuntos para resolver, filho. Volto em pouco tempo. Lucas notou o mesmo pacote que ela havia recebido anteriormente, agora em suas mãos. Assim que a porta se fechou, o menino correu para o quartinho de despejo. Desta vez, não precisou se esforçar. A porta estava destrancada, como se alguém quisesse que ele entrasse. O quartinho parecia diferente na escuridão da noite. Os símbolos nas paredes brilhavam com uma luminescência estranha, como se tivessem sido pintados com algum tipo de tinta fosforescente. E no centro do cômodo, sentada no chão, estava a mesma figura que ele havia visto antes. A sombra que parecia ser seu pai, mas que claramente não era. Finalmente você voltou, Lucas. Não temos muito tempo. Quem é você de verdade? Por que parece com meu pai? A figura se moveu, e a luz fraca revelou um rosto que era como uma máscara mal colocada. Os traços de seu pai, mas com algo errado, distorcido. Eu sou o que resta do seu pai, Lucas. O que ela deixou de mim? Meu pai está morto? A voz de Lucas falhou. Pergunte a ela. Pergunte por que nos mudamos para essa casa. Pergunte por que nunca podemos contatar seu pai. Pergunte sobre o dinheiro do seguro.
Dinheiro do seguro? Que dinheiro? O dinheiro que ela recebeu quando declarou seu pai como desaparecido. O dinheiro que ela e o amante estão planejando usar juntos. A melodia familiar começou novamente, mas desta vez mais lenta, mais distorcida, como se as engrenagens estivessem se desfazendo. Sabe o que tem sob este piso, Lucas? O menino olhou para baixo, para as tábuas gastas do assoalho. Algumas pareciam mais novas que outras, como se tivessem sido substituídas recentemente. Ela e o amante fizeram isso juntos, na casa antiga. Depois se mudaram para cá, para longe de suspeitas. Mas eu os segui. Estou preso aqui, Lucas, até que a verdade seja revelada. Você está dizendo que minha mãe matou meu pai? A voz de Lucas era apenas um sussurro horrorizado. Pergunte a ela. Confronte-a quando voltar. Ela vai tentar te parar, Lucas. Tome cuidado. Ela voltou, exclamou Lucas em pânico. Lembre-se, Lucas. A verdade está sob o piso, sob nossos pés. Mas cuidado, ela não está sozinha. Lucas saiu correndo do quartinho e se escondeu em seu próprio quarto, o coração batendo tão forte que parecia que ia romper seu peito. Ouviu a porta da frente se abrindo, vozes conversando baixo, sua mãe e outra pessoa, um homem. Decidido a descobrir a verdade, Lucas pegou a lanterna que guardava na gaveta e voltou furtivamente ao quartinho de despejo. A figura que parecia... Seu pai havia desaparecido, mas os símbolos nas paredes continuavam brilhando. Com as mãos trêmulas, Lucas começou a examinar o piso, procurando algum sinal de tábuas soltas. Encontrou um ponto onde a madeira parecia mais nova e, com esforço, conseguiu levantar uma das tábuas. O cheiro que emanou do espaço escuro abaixo do assoalho era nauseante. Lucas apontou a lanterna e o que viu fez seu sangue gelar. Havia algo, lá embaixo envolto em plástico escuro, algo do tamanho de um corpo humano. Meu Deus! Gritou Lucas, recuando horrorizado. Passos apressados no corredor. A porta se abriu com violência. Lucas, o que você está fazendo? Carolina estava parada, na porta, o rosto pálido de horror. E atrás dela, um homem que Lucas nunca havia visto antes. Mãe, o que tem debaixo do piso? Lucas, saia já daí, ordenou Carolina, avançando para puxá-lo. Não! Você matou o papai! Você e esse homem! O rosto de Carolina transformou-se em uma máscara de choque. O quê? Do que você está falando? A entidade me mostrou. Ele me contou tudo. Que você matou o papai para ficar com o dinheiro do seguro, berrou Lucas, as lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente, a melodia da caixinha de música tornou-se ensurdecedora. As luzes começaram a piscar, e na parede do quartinho, os símbolos brilhavam como chamas. Lucas, pelo amor de Deus, do que você está falando? Carolina parecia genuinamente confusa e aterrorizada. Mate-a, Lucas. Ela merece morrer. A voz agora vinha de todos os lados, não apenas da figura que havia desaparecido. Ela me matou. Vai matar você também? Lucas, filho, olhe para mim, disse Carolina, ajoelhando-se diante dele. Seu pai não está morto. Mentira! Gritou Lucas, empurrando-a. É verdade, Lucas, disse o homem desconhecido, dando um passo à frente. Sou eu, seu pai. A melodia parou. As luzes estabilizaram. Lucas olhou para o homem confuso, incrédulo. Havia algo familiar nele, o formato dos olhos, a postura, mas não era o mesmo homem que ele lembrava. Você não é meu pai, sussurrou, recuando. Sou eu mesmo, Lucas. Estive em uma missão secreta. Mudei um pouco minha aparência por segurança. Sua mãe sabia, mas não podia contar para você, para não colocar nossa segurança em risco. Lucas olhou para o buraco no piso, para o objeto envolto em plástico. E aquilo? O que é aquilo? Carolina e o homem trocaram olhares confusos, antes de se aproximarem e olharem para onde Lucas apontava. São apenas ferramentas antigas, Lucas, disse o homem, puxando o plástico para revelar um conjunto de ferramentas enferrujadas. Esta casa pertencia a um carpinteiro antes de comprarmos. O mundo de Lucas começou a girar.
Nada fazia sentido. Se aquele homem era realmente seu pai, então quem era a figura que havia conversado com ele? Ele está mentindo, Lucas. A voz agora vinha de dentro de sua própria cabeça. Eles estão mentindo para você. Lucas, você está bem? Perguntou Carolina, preocupada com a expressão distante no rosto do filho. Eles não são seus pais. Lucas. Quem é você? Murmurou Lucas, ignorando a pergunta da mãe. Eu sou você. O verdadeiro você. Eles te sequestraram. Esses não são seus pais. Semanas depois, Lucas estava sentado em uma sala de espera branca e estéril. Do outro lado da porta de vidro, seus pais conversavam com um médico. Ele não podia ouvir o que diziam, mas sabia que falavam sobre ele, sobre as vozes que continuava a ouvir, sobre a figura que via nas sombras. O médico explicava aos pais sobre transtorno dissociativo de identidade, sobre como a mente de Lucas havia criado uma fantasia elaborada para lidar com a ausência prolongada do pai. Como a série Meu Herói havia alimentado seus medos e paranoia. Como aquela antiga casa, com seus cantos escuros e ruídos estranhos, havia se tornado o cenário perfeito para sua mente frágil projetar seus piores temores. O que o médico não sabia, o que ninguém sabia, era que mesmo naquela sala branca e iluminada, Lucas ainda ouvia a melodia, baixa, distante, mas persistente. E às vezes, quando olhava para seu reflexo no vidro, via por um breve momento outro rosto sobreposto ao seu. Um rosto adulto, com olhos vazios e um sorriso que não pertencia a este mundo. O que realmente havia naquela casa? Seria apenas a mente perturbada de um garoto solitário criando fantasias para lidar com seus medos? Ou algo mais sinistro havia encontrado nele um hospedeiro perfeito, um meio de continuar existindo? A história de Lucas tornou-se uma nota de rodapé nos anais da psiquiatria moderna. Um caso interessante de dissociação infantil, disseram. Mas ninguém nunca explicou a caixinha de música que apareceu sem explicação. Ou os símbolos nas paredes que, quando a casa foi vendida novamente, reapareceram por mais que fossem pintados por cima. Ou o fato de que anos depois, outro menino se mudou para aquela mesma casa e começou a ouvir vozes chamando seu nome. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar.